Olá, corações, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Luísa e nós estamos em mais um episódio do nosso podcast, A Jornada da Autocura. Nós estamos recebendo novamente a terapeuta Bárbara Menezes, ela que é terapeuta multidimensional e ortobiomolecular. Muito bem-vinda novamente, Bárbara, tudo bem com você? Tudo jóia, Lu, obrigada. Muito bem-vindos a vocês que estão aqui acompanhando a gente nos nossos episódios de podcast. Vamos em frente, né? E a gente já quer começar logo comentando que você acaba de lançar o seu e-book sobre terapia multidimensional. Conta pra Exato. gente um pouquinho o que o público pode encontrar nesse conteúdo. Bom, esse e-book, em primeiro lugar, ele não é um e-book que vai substituir nenhuma leitura específica da terapia, como é o caso do livro Coração Multidimensional, que é um livro extremamente importante para aqueles que vão realmente enveredar pelo caminho da terapia multidimensional como terapeutas multidimensionais. Sim. O e-book, ele é, na verdade, uma fonte de entendimento para o leitor, para que ele possa estar mais dentro do universo multidimensional, entendendo a sua própria multidimensionalidade e também entendendo se esse é o caminho que eu quero trilhar, será que eu quero fazer um curso e ser um terapeuta multidimensional e lá na frente um formador de terapeutas multidimensionais? Ou será que eu estou aqui nessa caminhada de autocura apenas para promover a minha própria autocura, então eu vou virar apenas um cliente de terapeutas multidimensionais? Então, é um e-book que vai trazer esse primeiro contato com o que é essa multidimensionalidade do ser. E é um e-book gratuito. É só acessar lá no meu Insta, né, barbaramenezes.terapeuta, ou até no Instituto da Ascensão, Sim. Instituto da Ascensão. E lá na bio, no link da bio, é só clicar e preencher um formuláriozinho que a gente devolve com um e-book gratuito. Maravilha. Com muito amor. Maravilha. Deve ter também aí na descrição desse vídeo, depois aqui quando estiver encerrando, você vai lá na descrição do vídeo que vai ter o link também para você ter acesso direto para esse conteúdo, tá certo? E você trouxe pra gente hoje aqui uma coisa muito bacana, né? Conta pra gente, a agenda quântica. Bom, dentro das minhas formações, e eu amo trabalhar com todas elas integradas, a terapia ortobiomolecular, ela traz muita informação desse campo quântico. E foi através da terapia ortobiomolecular que eu cheguei nessa agenda quântica. Meus alunos de terapia multidimensional, inclusive, recebem essa agenda quântica de presente nos cursos que a gente dá. É uma agenda bem cara, tá, gente? Ela custa uns R$400. Então já é um Mas, bom bônus. Mas por que ela é cara? Veja, eu vou abrir aqui uma página. Eu não sei se a luz vai deixar, mas vocês estão vendo aqui que tá meio assim, né? Meio Tenta colocar mais pra frente aqui pra gente ver se a gente consegue mostrar. Ai, cara, vamos ver. Isso aqui assim. Tá vendo que tá um pouquinho mais escurinho, né? Nesse meiozinho, assim, aqui. Isso significa que são catalisadores. Todas as páginas dessa agenda, ela tem catalisador. O que são esses catalisadores? Assim como esse aqui também é um catalisador que eu trouxe para mostrar para vocês. Catalisadores é um centro energético, uma geometria sagrada, que a gente, na verdade, trabalha para carregar informações energéticas. E essas informações energéticas, no caso da agenda quântica, são informações que vão potencializar aquilo que está sendo escrito na agenda. Sim. Então, a gente sempre diz, olha, quando você vai escrever na sua agenda quântica, não escreve assim, eu quero, por favor, me dê. Porque quando a gente pede, a gente está... Tudo no universo não são palavras, são frequências. A frequência do pedido é uma frequência de quem não tem. E quem não tem está gerando uma frequência de escassez. Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente está usando uma energia de escassez para tentar chegar na abundância. Só que no universo, semelhante atrai semelhante. Então, eu não posso pedir. Não é que eu não posso, são estratégias. E a gente tem um curso de manifestação consciente que a gente explica isso direitinho. Sim. A ideia é que a gente, ao invés de pedir, a gente agradeça. Crendo que já receberam no passado, receberão no futuro. Sim. Então, como é que a gente crê que a gente já recebeu no passado? Quando a gente agradece por ter recebido algo que ainda não se manifestou.
Então, o que a gente normalmente orienta aqui nessa agenda quântica é que a gente utilize esses catalisadores para potencializar essas manifestações em formatos de agradecimento. Então, eu sou extremamente grata pela abundância financeira que se manifesta diariamente na minha vida. Eu sou extremamente grata pela minha saúde, eu sou extremamente grata pela minha regeneração celular. São essas as formas e as orientações que a gente dá para que seja preenchida nessa agenda quântica. Você já declara que você já recebeu. Exatamente. E ali você já está afirmando, você está agradecendo porque você já recebeu. Com aquele campo quântico que está ali por detrás, sendo carregado e manifestado essas infinitas possibilidades nessa manifestação consciente que você está escrevendo, você automaticamente consegue ter, assim, dias depois, eu já tive caso de dias depois de ter escrito uma coisa nessa agenda linda e maravilhosa, já se manifestado. E coisas, minha gente, que você diz assim, eu não acredito. Tem alguma coisa que você pode contar? Financeiro, vamos falar de financeiro? Certo. Pronto. Eu fiz na minha agenda, tem um caso também de alunos, eu vou falar o meu. Eu fiz na minha agenda uma declaração maravilhosa de gratidão por um valor muito expressivo na minha conta bancária. E as coisas caminharam que eu tinha alguns valores a receber de questões que estavam paradas. Por exemplo, eu tinha de 2018 um consórcio que ficou parado e não andou, e coisa, uns dinheiros assim que eu não lembrava, né? Que eles estavam ali naquela... Soltos pelo ar. Naquela vontade de voltar para mim, eu querendo receber e eles querendo vir. E coisas impedindo esse encontro. E a coisa aconteceu de uma forma tão simples e tranquila e se manifestou tão fácil que quando eu me dei conta que eu olhei na minha conta bancária a um certo momento, eu disse, oi? Alcancei o que eu coloquei na minha agenda de uma forma muito rápida. Não só rápida, como leve. Que a gente fica muitas vezes, e aqui também tem um outro pulo do gato, tá, gente? A gente fica normalmente assim, a gente quer que aquilo aconteça e a gente começa a colocar energia para que aquilo aconteça, achando que dessa forma a gente vai manifestar. Mas aí a gente tem uma coisa chamada decaimento atômico, que é o zenão. O que é isso? É quando a gente tensiona tanto o campo que o campo simplesmente para de produzir. Então, quando a gente diz assim, os taoístas falam do Wu-Wei, né? A ação pela não ação. Não é sentar e esperar o tempo de Deus, Deus fará, largá-la. Não, é você saber que aquilo que você pediu vai se manifestar. É como você vai para um restaurante. Você chega em um restaurante, você chama o garçom e você faz o pedido, né? Eu quero quero um risoto de frutos do mar. Sim. De 2 em 2 minutos, você vai ficar entrando na cozinha para ver se o chefe de cozinha está fazendo o seu risoto de frutos do mar? Não vai. Não vai. Você sabe que quando o chefe de cozinha tiver preparado o melhor risoto de frutos do mar, ele vai estar na sua mesa, no seu prato, à sua disposição de consumir. Sim. Por que você sabe disso? Porque você conhece o fluxo de um restaurante, porque você tem costume de estar em um restaurante. E porque quando a gente quer manifestar alguma coisa conscientemente, a gente esquece que o fluxo também é assim. E que nós estamos em um grande restaurante do universo. Porque a gente não tem ainda a confiança naquilo que a gente realmente quer. Muitas vezes a gente está fazendo um pedido ou ali colocando uma gratidão de algo e não é aquilo que realmente a gente quer. E o nosso inconsciente está ali, de uma certa forma, sabotando a gente. Então, e aí, já entrei aqui em manifestação consciente. Segura que esse é o tema do próximo episódio. Isso a gente vai conversar depois. Tem um curso que a gente faz, que é de manifestação consciente, que é sensacional porque ele limpa essas barreiras do inconsciente, que são elas que estão ali o tempo inteiro impedindo o nosso avanço, impedindo as nossas manifestações. Mas enfim,
A agenda é essa maravilha, eu amo essa agenda quântica e ela entra como um presente não só para o curso da terapia multidimensional, mas também para o curso de manifestação consciente, é claro. E ela tem a ver também com, porque agora a gente está entrando no último trimestre do ano, né? Estamos no iniciozinho de outubro gravando aqui, e esse é o momento que as pessoas, as mais organizadas, que gostam de papelaria, procuram agendas. Isso tem a ver com o início do ano, ou ela pode ser comprada tipo uma agenda permanente? Então, a gente dá um nome, ela tem um nome de agenda, mas não necessariamente ela é uma agenda. Sim. Eu considero ela como um caderno de manifestação. Certo. Então, esses catalisadores, eles estarão ativados por 12 meses, por 365 dias. E se eu não usar ela por 365 dias? Acabar deixando, ela ficou com muitas folhas vazias, eu quero mais um ano. Aí a gente precisa dar uma nova carga nesses catalisadores, e isso é só falar com a gente, e tem um custo, gente. Sim. Não tem jeito, mas aí você dá mais uma carga para mais 365 dias. Não tem problema nenhum. Mas como ela é feita para durar 365 dias, a ideia é que você faça pelo menos um registro de manifestação consciente ao dia. Então, quando acordou, agradece pelo dia. Que dia que você quer que se manifeste? Então, eu agradeço pelo meu dia próspero, abundante, saudável, feliz, harmonioso. Não sei qual é o propósito do dia que você está acordando, né? Sim. Então, isso é interessante a gente fazer do nosso caderno de gratidão diário. E a gente tem no Instituto Ascensão as práticas do caderno de gratidão, né? A gente tem um canalzinho lá no Telegram que tem as dicas dia a dia durante um mês de ideias do que você agradecer cada dia para você fazer o seu caderno da gratidão, né? E você pode fazer isso nesse caderninho aqui, nessa agenda quântica. Ele já tem essa carga energética. Que já está ali, exatamente, potencializada, né? A realização. Isso é maravilhoso. E a gente tem também, isso é muito bacana. Isso aqui, gente, eu não sei se está dando para todo mundo ver, mas parece um quadradinho, né? Esse quadradinho aqui, é um catalisador pessoal. Aqui ele é para minha assinatura vibracional, em cima daquilo que eu quero que esteja ativado. Certo. E ele eu levo comigo. Então aqui eu ativo frequências e padrões energéticos para estarem sendo comunicados com o meu campo e com as minhas células. Então esse catalisador, nossa, isso aqui no curso de manifestação consciente, a gente tem não só esse catalisador, como a gente tem um catalisador de dentro de casa, a gente tem catalisadores para trabalhos, tudo isso faz parte de uma empresa, vocês podem até pesquisar aí, que é o pessoal da Ambiente Básico. A gente é muito parceira deles, eles são sensacionais, eles têm um equipamento alemão que faz essas frequências, e esses catalisadores são alimentados com essas frequências. São coisas bem poderosas, gente. A gente não tá falando de coisas bobas, não. A gente tá falando da alquimia dos dias atuais. A tecnologia de hoje nos permite trabalhar esse poder alquímico dos campos energéticos, né? O que lá atrás, lá no nosso planetinha, na era medieval, era chamado de bruxas ou, né, de sacerdotisas, enfim. Merlin, o que é que Merlin fazia? Ele trabalhava os campos eletromagnéticos, né? Sim. E aí dizia-se que era bruxaria, que era isso, que era aquilo outro. Não. A tecnologia de hoje nos mostra o que é que Tesla fez, né? Uma das máquinas de Tesla causou um terremoto em Nova York. Então a gente está falando desses equipamentos, né? Equipamentos que mexem com o campo eletromagnético e que são sensacionais, e que, se a gente utilizar eles a nosso favor, a gente consegue garantir que o nosso campo esteja blindado. Mas a blindagem do nosso campo não está atrelado apenas a esses instrumentos e a essas ferramentas quânticas, né? Tem que sair também muito do dentro da gente. Tem que estar alinhado. A maior blindagem que a gente pode fazer é quando o nosso coração pertence a nós mesmos, como consciência da gente integrada, e que nós estamos nessa vibração de amor. Aí a gente não tem mal que venha contra nós. Não tem. Quando a gente vibra em amor, nada se aproxima da gente. É verdade. A gente tá precisando disso no mundo, né? Como os Beatles falavam, né?
O amor é tudo que a gente precisa, é verdade. Mas vamos lá. Hoje o tema do nosso podcast, né, da nossa conversa aqui, é sobre a terapia ortobiomolecular. Porque dentre tantas terapias que você faz, Nossa. você também é terapeuta ortobiomolecular. E aí, pra gente poder começar, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que é a biorressonância e como é que ela funciona. Tá. Olha só. Muita gente confunde um pouquinho, né? Não só esse termo ortobiomolecular com o termo biorressonância. Sim. Biorressonância é um exame que nós, terapeutas ortobiomoleculares, usamos para fazer as medições de campo. O nosso corpo humano, e aí a gente está falando, eu falei de catalisador que interage com as minhas células. Por que ele interage com minhas células? Porque o meu corpo humano está emanando informações para um campo eletromagnético que lá antigamente chamavam de aura. Sim. Por que as pessoas pintavam aqueles... Tem tantas imagens de santo com aquelas coroas amarelas em cima. O que é isso? É a aura deles, né? Essa aura deles, desses seres que eram... que quem pintava tinha a capacidade de enxergar. Essa aura é um compilado de informação, de energia elétrica e magnética. Meus pensamentos criam eletricidade, meus sentimentos criam magnetismo. Então eu tenho um campo que tem eletricidade e magnetismo, e esse campo está ao meu redor. E esse campo, ele tem informações preciosas do meu fígado, porque as células que estão ali, elas estão informando como é que o fígado tá. Sim. Dos meus rins, do meu baço, da minha vesícula, do meu coração, enfim, do meu sistema nervoso, do meu sistema circulatório, não apenas de órgãos, de sistemas, de tecidos, de moléculas, de células. Eu tenho a informação de tudo que está acontecendo no meu corpo, da minha bioquímica pessoal, da minha assinatura vibracional, tá tudo ali no meu campo eletromagnético. A biorressonância é um exame que consegue medir esse campo. Sim. Então, nós temos uma biorressonância eletrônica, né? Existem pessoas que fazem o exame de biorressonância com equipamentos eletrônicos que você segura em barras e coloca os pés. Alguns deles têm para colocar os pés e outros para segurar em barra. Fica muito parecido com aquela biopedância. Sim. Todo mundo já deve ter feito uma biopedância. Um exame de biorressonância, a depender do equipamento eletrônico de biorressonância, pode vir aparecer como uma biopedância, onde você segura, onde você coloca os pés, enfim. Mas existem dentro dos equipamentos, só para completar aqui, dentro dos equipamentos eletrônicos de biorressonância, a gente tem equipamentos que têm uma precisão de informação, mas infelizmente a grande maioria dos equipamentos que estão no Brasil hoje não trazem uma precisão nessa informação. E tem uma margem de erro muito grande. Nossa. Dos equipamentos que a gente tem no Brasil, eu particularmente só confio em 2. Na verdade em 3. Um deles não está mais sendo fabricado. Um outro é um equipamento russo, bem caro. E o outro é um equipamento alemão, também um pouquinho caro. Se a gente for olhar aí no mundo afora, a gente vai ver que a tecnologia de biorressonância, os exames de biorressonância, eles são muito utilizados no mundo afora, principalmente na Europa. Na Alemanha, em todos os lugares da Europa, a biorressonância ela é muito bem vista, muito bem utilizada, e as pessoas preferem esse tipo de exame porque ele é indolor e invasivo. Sim. E eu consigo dizer exatamente cadê o parasita, qual é o parasita, se tem metal tóxico, qual é a intolerância, qual é o órgão que está em desarmonia. Ou seja, a gente consegue fazer uma terapêutica estruturada, baseado nas informações desse exame. Porque você vai focar exatamente na causa do problema. Exatamente. A gente consegue ver esse campo eletromagnético com precisão das informações que cada órgão está trazendo. Isso é muito bacana. Aqui no Brasil, infelizmente,
a baixa informação, né? E eu não estou falando de ignorância por uma questão de falta de conhecimento. Eu estou falando de ignorância por uma questão de falta de informação, acesso à informação. O conhecimento as pessoas podem buscar por eles, mas às vezes o acesso até esse conhecimento tem uma certa dificuldade. Muitos profissionais da área de saúde preferem condenar a simplesmente parar e entender o que é isso. É porque também é muito mais fácil você receber um laudo com tudo aquilo descrito de um radiologista que você submeteu o seu paciente a um contraste que tem radiação, que você submeteu o seu paciente a um equipamento altamente radioativo, porque você prefere um laudo escrito. Essa é a visão ainda de alguns profissionais da saúde, infelizmente, e o paciente que se lasque. Perdão, mas é isso mesmo. Sim. É o que é mais fácil para o médico. É o que é mais fácil para o profissional de saúde. Aqueles profissionais de saúde que entendem que submeter o paciente a esse tipo de radiação é nocivo à saúde desse paciente, que você, profissional de saúde, quer melhorar, ele vai buscar outros meios de identificar aquilo que está reverberando de forma negativa no corpo desse paciente. E o exame de biorressonância é um dos exames maravilhosos que você consegue utilizar para identificar esse padrão desarmônico. Essa é a principal diferença entre um exame de biorressonância e, por exemplo, a ressonância magnética. Mas assim, a ressonância magnética é um exame biofísico. Sim. Assim como a biorressonância é um exame biofísico, né? A diferença é que a ressonância magnética vai me trazer imagens. Certo. E a biorressonância não. Mas a ressonância magnética, se ela não for utilizada com contraste, tá beleza. A gente consegue liberar essa radiação tranquilamente. O problema é o contraste, o problema é aquilo que a gente... Boa parte dos exames precisa de contraste. Exatamente. Isso é realmente muito prejudicial. Eu sei que para alguns tipos, algumas patologias, é necessário fazer um exame muito mais a fundo, porque precisa de uma certa informação para fazer algum tipo de procedimento cirúrgico. Sim. Mas será que todos, entende? A gente está aqui levando em consideração que para aquele paciente que a gente pode enxergar através de um exame não invasivo, né? Indolor, como é a biorressonância, por que não fazer? Que não vai ter efeito colateral, que não vai fazer mal. Não vai fazer mal, não vai ter efeito colateral. Muitas vezes a pessoa ela vai pro exame já doente, com alguma coisa, alguma patologia, não sabe o que é, faz o exame desse para piorar. Exatamente, exatamente. Então, a biorressonância, ela traz essa capacidade de enxergar esses campos. A gente tem a eletrônica, como eu falei, e como eu falei também, essa eletrônica, os aparelhos que eu particularmente tenho maior confiança, eu não os tenho no meu consultório, então eu utilizo uma biorressonância que a gente chama de analógica, que é com um equipamento que não é digital. Mas esse equipamento que não é digital, ele é um equipamento que traz informações iguais ao digital. E eu atesto isso, gente, porque a gente teve a oportunidade de estar em um evento em 2022, ou foi 21? Ai, Deus! 2021 foi a final da pandemia. Então foi 22. 2022, a gente teve um evento onde nós estivemos com um stand, onde eu estava fazendo a leitura dos campos através da biorressonância analógica, e nós tínhamos o equipamento russo, que eu falei, que é bem caro, no nosso stand também, fazendo a mesma leitura, só que através da digital, que mostra imagens. E nós tínhamos os mesmos pacientes. Passava pelo digital e depois vinha para mim. E a gente não tinha informação um do outro. E as respostas e o resultado eram o mesmo. Era o mesmo, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o exame de biorressonância analógico, que a gente utiliza com um equipamento chamado aurímetro e com frequenciais, são frequências daquilo que a gente quer identificar no corpo da pessoa. Esse exame analógico, ele tem a mesma eficiência e a mesma eficácia que o exame com um equipamento.
Uhum. Com equipamento que seja um equipamento bom. Sim, confiável. Confiável. Uhum. A diferença é que o equipamento vai trazer imagens, assim como qualquer equipamento biofísico, né? E a Sim. biorressonância analógica, ela não traz imagens, ela vai me mostrar ali. A gente chama de o dedo duro, né? Porque ela mostra na hora. Ela sai apontando tudo. Ela sai apontando tudo. A gente tem um estojo de várias frequências. Então a gente tem lá, né? E aí eu já estou entrando na consulta ortobiomolecular, Sim. só para que vocês entendam. Eu ia perguntar isso. Como funciona? Como é? Se você for fazer em mim um Perfeito. exame, Como esse é que vai exame de ser? biorressonância. O paciente chega e a gente dá uma anamnese para ele preencher. Nessa anamnese, ali eu já consigo ver tudo. Eu consigo ver se o fígado não tá legal, se o rim, como é que tá o coração, se ele tem um problema na cervical, se ele Só tá com conversando com a toxoplasma pessoa. no cérebro. Só naquele formulário que ela preenche e na conversa eu consigo já ver. Então, eu digo assim, 90% das pessoas que chegam no meu consultório tem algum tipo de parasita cerebral. Nossa. E aí, nessa conversa e na anamnese, eu já vejo. Uhum. E aí eu já pego a frequência do parasita. De um toxoplasma, de uma tênia, por exemplo. Normalmente dá sempre toxoplasma. É impressionante. Aí eu pego o toxoplasma e a gente dá uma olhadinha lá, como é que tá esse campo. Quando é impressionante. Eu coloco ele no aurímetro e me aproximo do campo do paciente. Sim. Quando aquela frequência que está na minha mão de um toxoplasma também está no campo do cliente, o aurímetro aproxima para o cliente, mostrando, olha, você tem um que eu sou. Tipo isso, eu tenho um toxoplasma na mão e você tem um toxoplasma em você. A coisa da atração dos iguais. Exatamente. Sim. Então, os campos interferentes, nesse momento, eles são semelhantes. Então, um tá atraindo o outro, são iguais. E aí a gente vai com o aurímetro escaneando o corpo da pessoa e sempre vai pro cérebro. E a gente consegue ver a presença do toxoplasma no cérebro. E a gente pensa assim, nossa, um parasita cerebral, então... Já me deu medo morrer. aqui. Já me deu medo aqui. Calma. O toxoplasma, de fato, ele mexe muito, principalmente com o comportamento. Então, ele normalmente, quando está presente no cérebro, ele traz alguns diagnósticos como... não estou dizendo que todos que estão no espectro autista, mas muitos que não são do espectro autista, estão manifestando uma alteração comportamental por conta da presença do toxoplasma no cérebro. Sim. Não só o autismo, mas a gente tem confirmações de estudos e em casos clínicos de Parkinson, Alzheimer, bipolaridade, né? Esses transtornos comportamentais, eles têm não é que eles têm uma origem no toxoplasma, mas eles têm uma predominância. Os pacientes que têm esses diagnósticos, pelo menos aqueles que estiveram no meu consultório e que estiveram no consultório de outros colegas, outros terapeutas ortobiomoleculares, todos eles tinham toxoplasma cerebral. Eu não posso falar que a comunidade toda do planeta, não tenho como falar isso, mas eu posso dizer que da minha amostragem e da amostragem de outros terapeutas, a gente tem uma amostragem significativa que mostra a presença de toxoplasma cerebral. E qual o principal sintoma de uma pessoa que tem esse parasita? Vai depender muito da função orgânica de cada organismo, porque e da onde, em que lobo, em que localização o toxoplasma ele tá ali, em forma de cisto, né, escondidinho no cérebro da pessoa. Isso vai depender muito, mas a grande maioria a gente tem uma mudança comportamental imediata, né? Uma pessoa que teve um caso até nos Estados Unidos, em Massachusetts, ano passado, 2021, eu não me lembro o ano agora, gente, mas tá no meu Insta, uma foto de uma ressonância magnética de um homem que passou 40 anos com uma tênia no cérebro. Meu Deus. 40 anos com uma tênia no cérebro. E como é que
agora eu fiquei em dúvida, como é que isso vai parar no cérebro da gente? Então, muitas vezes a pessoa diz assim, mas toxoplasma só pega com gato. Realmente, gato é uma das maiores fontes de transmissão. Mas, na verdade, hoje nós temos os nossos alimentos, o nosso solo contaminado. Sim. E a gente não tem percebido, mas a gente está o tempo inteiro se alimentando de produtos que estão contaminados. Isso é fato, gente. Não é uma conversinha para boi dormir. Falando de... Tudo tem solução, tá, gente? Não se desesperem. Existem produtos específicos para nos ajudar nessa contaminação alimentar que a gente está hoje submetido. Que aí a gente usa muito o Nutri-K, depois eu posso voltar a falar sobre o Nutri-K. Grava esse nome aí, Nutri-K. Que até se a gente parar para pensar, vou plantar minha comida. Tem tido um movimento sobre isso, né? Você plantar sua própria comida. Sim. Mas mesmo assim, o solo onde você vai plantar não é mais... mas ainda assim, quando você mesmo está plantando a sua comida, isso é o ideal. Sim. Isso é... É o melhor dos mundos. É, o melhor dos mundos. Por isso que hoje a gente está em um movimento contrário, né? Isso. Saindo da cidade grande, indo morar em casas, nas pequenas cidades, onde tem uma terra, um pedaço de terra. A gente tem que ter na terra, né? Assim? Esse é um movimento sensacional, né? Mas nem todo mundo consegue isso ainda. Sim. E a questão do solo, sim, o solo está contaminado. E esse solo contaminado, é preciso que a pessoa entenda que comprou um pedaço de terra, a terra está ali, eu vou usar ela, por que não fazer uma análise geomagnética dessa terra? E a gente pode falar de energia geomagnética também, mas antes, só para completar, quando a gente faz a alimentação desses produtos que estão contaminados, ou quando a gente pisa muitas vezes em uma fezes de gato, e o gato está contaminado, ou outra fonte de contaminação, seja qual for, e a gente, então, coloca para o nosso corpo esses micro-organismos que são do tipo protozoários, e aqui eu estou falando de toxoplasma, a gente, na verdade, colocou ele na corrente sanguínea. Óbvio, o meu sistema linfático, ele vai enlouquecidamente tentar tirar esse parasita do meu corpo, meu sistema linfático, o nosso sistema linfático, a nossa biologia, ela é feita para isso, para nos proteger. Isso. Só que esses carinhas, eles se reproduzem em uma velocidade absurda e quando eles entram em uma célula, eles começam a se produzir rapidamente na célula até estourar a célula e criar vários outros e cair na corrente sanguínea e automaticamente eles vão, normalmente, cérebro ou suprarrenal. Porque são as nossas áreas do corpo bem camufladas do nosso sistema linfático, mas também bem mergulhadas na água, bem molhadinhas, bem interessantes. Para eles. Para que eles se reproduzam e fiquem lá no seu formato oocisto, né? Encapsulado. E quando a gente fala assim, tem um toxoplasma, foi encontrada a frequência do toxoplasma no seu corpo, no seu cérebro, na suprarrenal. A gente não está falando de uma unidade, a gente está falando de uma comunidade de 1.000, 2.000, 500.000, meu Deus, 1 milhão, entende? É dessa galerinha que a gente está falando. E essa galerinha, como ela está em formato encapsulado, oocisto, né, ali, em formato bem pequenininho, escondidinho, o nosso sistema linfático, ele não reconhece mais. Então, ele diz, ok, foi produzido um anticorpo para o toxoplasma. Então, quando é que a gente sabe que a gente teve contato com o toxoplasma? Quando a gente vai fazer um exame de sangue e tá lá, o IgG, né? Que a gente vê, produzir anticorpo para toxoplasma. Significa dizer que em algum momento eu tive contato com esse protozoário, mas meu corpo ele mesmo se virou aí. A gente pensa, né? Claro, a gente pensa. A gente não tá sentindo nada, tá tudo bem. O que é que tá mudando na gente? O nosso comportamento. Tô menos paciente, tô mais irritada, tô mais agressiva. Uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô. Eu tô tendo lapso de memórias. Aquele livro que eu gostava de ler, eu já não consigo passar da primeira página de um livro, minha memória tá muito ruim, peguei a chave do carro, larguei na mesa, não sei mais onde tá. Aí a gente começa a brincar com a gente mesmo, meu Deus do céu, tô ficando velha, tô ficando gagada, tô caducando, né, assim? Porque a gente acha
Primeiro que a gente acha que é normal. Sim. A gente começa a criar, a se habituar com o anormal. A gente começa a entender que o meu corpo está mudando, eu estou envelhecendo, está tudo certo. A gente coloca também a carga no estresse, na rotina. É excesso de trabalho, ou é um período pós-pandêmico, ou foi um contato com o vírus do Covid, porque ele também tem uma ação neurológica muito prejudicial. Sim. E aí a gente vai dando desculpas e acreditando nessas desculpas e mantendo essa anormalidade como um padrão comportamental normal. E não tá nem aí. E a vida segue. E a vida segue. Né? Quantas e quantas pessoas diagnosticadas com TDAH? Sim. Será? Será? Ai, gente. Você dá Ritalina para uma criança, mas você não fazer um exame de biorressonância em uma criança é algo absurdo. Né? Absurdo. Enfim, mas tudo bem. A gente respira a paz do universo. Cada um tem que ter, obviamente, acesso à informação, conhecimento, para entender aquilo que a gente está trazendo de inovações tecnológicas da própria biofísica. Sim. E dizer, eu quero ou eu não quero fazer algo que seja benéfico para a minha saúde. Sim. Porque um toxoplasma com produto quântico, a gente tem um produto específico, um toxoplasma que normalmente no cérebro e na suprarrenal ele está encapsulado, ele vai levar aí de 4 a 6 meses para ser tirado literalmente do seu organismo e você vai ter imunidade. Você nunca mais vai ter. Você não vai ter nunca mais toxoplasma, ainda que você esteja, né, ali num local onde esteja contaminado, ainda que seu alimento esteja contaminado, você não vai ter mais como ser hospedeiro desse protozoário. Seu corpo ele está imunizado a isso. Então uma pessoa preferir tomar Ritalina, entende? Sem saber se de fato o que ela tem é uma toxoplasmose cerebral, sem tratar isso e só se entorpecendo. Eu acho que é uma coisa que a gente quase não escuta. Não escuta. Né? É uma coisa que a gente vê, sei lá, em filme, em série médica. Essa história de um protozoário no cérebro e aquela coisa, tal, e de repente do nada descobre que mas é um caso em 1000. Não é um caso em 1000, pior é isso. É 1001 caso. São 1000 confirmações para um caso sem toxoplasma. Infelizmente, essa é a realidade hoje. E não é da realidade do Brasil, é a realidade do planeta, tá? Eu tô falando em nível planetário, eu não tô falando local, não tô falando daqui, do nosso umbigo apenas. Mas aqui no nosso terceiro mundo a gente tem uma desinformação muito grande. E essa desinformação faz com que as pessoas não busquem meios de solucionar, né? Sim. Em países de primeiro mundo, a gente, obviamente, tendo acesso à informação, eles buscam essas informações e eles acreditam na tecnologia que a biofísica traz para a saúde, nos benefícios que a biofísica traz para a saúde. Então, a biorressonância é muito aceita nos países de primeiro mundo. E aqui a gente está ainda discutindo bobagem. Sim. Gente, funciona. Uhum. Funciona, traz resultado e traz melhoria orgânica imediata. São coisas impressionantes. E esse é um exame que a gente não vai fazer no laboratório, onde a gente faz o exame de sangue, ou no laboratório onde a gente faz o exame de imagem. Não é um exame que eu vou chegar no meu clínico geral e ele vai me receitar e o plano de saúde vai pagar. Às vezes, né? Que nem todo plano de saúde paga todos os exames. Então, o exame de biorressonância ainda, infelizmente, não tá assim, dessa forma, né? O próprio clínico geral, ele não vai prescrever um exame de biorressonância. Infelizmente, aqui é Brasil ainda, né? Ainda estamos sobre um tabu de uma medicina onde só o equipamento diz o que existe. Se não for equipamento, não existe, enfim. Até pouco tempo atrás, os médicos não recomendavam nem a acupuntura. Pois é. Porque é uma medicina que não é a medicina tradicional, né?
Então, tem essas brigas. O que você vai conseguir é com terapeutas ortobiomoleculares, né? Com terapeutas ortobiomoleculares, e aí a gente vai ter terapeutas ortobiomoleculares que também são cardiologistas, que também são pediatras. No meu caso, que sou especificamente terapeuta de terapias quânticas e ortobiomolecular, então nessa coisa de eu ter a possibilidade de terapias quânticas agregadas no meu portfólio, eu consigo juntar as coisinhas e dar uma outra roupagem. A entrega energética da cura, ela acaba sendo... dá um plus nisso. Mas quando você entra em um consultório de um terapeuta ortobiomolecular, ele então vai poder fazer naquele mesmo momento o exame de biorressonância em você ali no consultório. Você não precisa ir para lugar nenhum, ali no consultório dele você faz o exame de biorressonância. Ali no consultório dele ele vai tomar nota de tudo aquilo que ele está identificando de campos interferentes, e ali no consultório dele ele vai conseguir criar uma estratégia terapêutica para resolver tudo aquilo que está em desarmonia. Ele já te passa o tratamento. Ali você já sai com tudo. Ou pelo menos deveria ser, eu tô falando por mim, né? Oh, meu Deus. Mas, então, além do toxoplasma, a biorressonância ela vai enxergar outros campos interferentes, porque um parasita é um campo interferente. O que é campo interferente? É tudo aquilo que está interferindo no funcionamento da minha bioquímica natural. Uma coisa externa que está lá dentro. Que está ali interferindo. Então, imagina, a minha bioquímica natural do meu comportamento não é um comportamento agressivo, não é um esquecimento, não é nada disso. Então, existe um campo interferente ali, atrapalhando na bioquímica natural da minha questão comportamental. Assim como, o que a gente vê hoje? A gente está na era da suplementação. Eu nunca vi, gente, eu tô falando sério, verdade. Eu nunca vi tanta gente pedindo por suplemento ou comprando de forma aleatória, porque alguém falou. Porque a influência tá anunciando. Por favor, conheçam o corpo de vocês. Eu tô falando isso porque eu tenho pacientes que chegam no meu consultório assim, ó. Olha, eu fiz um exame bioquímico, né? Exame de sangue e exame bioquímico. Eu fiz o exame de sangue e meu ferro tá baixo. Minha ferritina tá baixo. Por favor, prescreva pra mim ampola de ferro. Hein? Eu preciso que você prescreva Inoriporum. Não sabe nem por que tá baixo o ferro. Aí eu disse assim, tá, me explica um pouquinho aí, como é o seu ferro? Como é que tá essa sua relação? Por que você fez um exame de sangue assim, pra ver isso, pra ver aquilo? Eu queria entender um pouquinho quais são os seus sintomas, o que é que você tá sentindo. Aí a gente faz uma anamnese, a gente olha, e aí você, E aí essa paciente chega pra gente e diz assim, não, de 3 em 3 meses eu tenho que repor ferro. Oi? Isso não é normal. Gente, isso não é normal. Para de criar normalidades para bioquímicas anormais. As pessoas estão se acomodando nessa anormalidade. Eu estou dentro de um curso de epigenética onde meus próprios colegas estão ali falando que para algumas pacientes de 3 em 3 meses a gente tem que ficar de 45 em 45 dias vendo ferro, de 3 em 3 meses continuar incluindo bolsa de ferro. Eu fico enlouquecida. Gente, e a pessoa que ela tem a anemia falciforme? Pra estar desse jeito? Pois é. Veja, o corpo ele está sem absorção. E não é só do ferro. Se a gente está tendo gritantemente o ferro, você vai olhar outros padrões, você vai ver a vitamina D, as vitaminas lipossolúveis, A, D, K e E, todas elas extremamente deficitárias nesse corpo. Por quê? O problema é do ferro? O problema é das vitaminas lipossolúveis? Não! O problema está na absorção. E essa absorção problemática, ela pode ser de inúmeras fontes, mas 99,999% se trata de um campo interferente chamado metais tóxicos. O metal tóxico, ele atrapalha o funcionamento da nossa matriz extracelular. Ele está ali banhando a nossa matriz extracelular, que é da onde os nutrientes entram nas células. Tá lá o metal tóxico,
fazendo barreiras e paredes para ficar fácil de a gente visualizar. Sim. Eu vou fazer assim rapidinho Aham. uma metáfora aqui. Eu vou perguntar o que é um metal tóxico. Pronto, antes de a gente chegar, o que é Certo. o metal tóxico? Vamos lá, imagina você no campo de futebol Tá. e tem um gol. O gol é a sua célula. Uhum. E tem a bola é o nutriente. Você quer que a bola entre no gol, Sim. o nutriente entre na célula Sim. e ela possa então fazer toda a bioquímica que ela precisa. Uhum. Agora imagina esse campo cheia de piquete pra cima. Aqueles A piquetezinhos. barreira dos jogadores. Ou vários jogadores ali Uhum. fazendo muros, Sim. né, que impedem a bola de chegar nesse gol. Como é que esse nutriente vai ser absorvido por essa célula? Sim. Essa barreira é o metal tóxico. E o metal tóxico, gente, eu vou falar agora de um paciente. E eu não tô falando só da absorção, não. Olha que interessante. Eu pensei em falar em um paciente, mas já veio outro na cabeça. Olha que legal. Teve uma paciente que chegou pra mim e disse assim, ai, meu cabelo tá caindo muito. E ela já tava com falhas, inclusive, né? Eu já tomei não sei o que. Vários remédiozinhos que a galera, e suplementos que a galera adoram dizer, olha, pra queda de cabelo, usa isso, bota esse Tem tônico. sempre a fórmula que serve pra todo mundo. Não é assim? É. Só que a gente tem que entender, olha, Lu, você não é todo mundo, É. você não é todo mundo, sabe, gente? A gente tem que entender isso. Uhum. Minha mãe sempre disse assim, minha mãe, eu quero ir pra uma festa. Ah, você não é todo mundo. Não é assim? É. Então, por que a gente age como se a gente fosse todo mundo? Uhum. Porque alguém tomou e resolveu. Mas qual era o problema que ele tinha para queda de cabelo? Sim. Provavelmente não é o mesmo que o seu. Então, essa paciente chega para mim falando com queixas, né, de dor de cabeça e de queda de cabelo. E aí, a primeira pergunta que eu fiz a ela foi: você tem amálgama dentária? O que é uma amálgama dentária? Sabe aquelas obturações que a gente Sim. faz na infância? Aquelas que são mais escurinhas e que as pessoas dizem assim, nossa, as mais escuras são as mais resistentes, são as melhores. Essa amálgama, ela é recheada de mercúrio Nossa. na nossa boca. E agora, recentemente, até a Anvisa tirou até o termômetro de mercúrio. Pois é. De tão... E aí, muitas pessoas faziam o quê? Ah, eu quero trocar a minha amálgama porque ela é muito escura e eu quero colocar uma de resina. Sim. E muitos dentistas faziam isso. Ah, vem cá que eu troco. E aí, com a broca, aquecia o mercúrio, que ao ser aquecido, ele virava um mercúrio gasoso e ia para onde? Pra dentro do O corpo. cara está de boca aberta, vai para o cérebro do paciente. E vai para o dentista que também está Sim. fazendo essa remoção e toda a equipe que está na sala. Uhum. Todos estão sendo contaminados. Isso pode causar morte, gente. A remoção de amálgama sem a devida proteção. Tem que ser um dentista biológico. Nossa. Tem que ser um dentista capacitado, com a instrumentação própria. Eu já tirei as minhas amálgamas, é óbvio, e foi com o dentista biológico. E a gente fica lá dentro com um respirador de oxigênio, com máscara de oxigênio, todo fechado, todo mundo parecendo que tá ali um campo de guerra, viu? E remove da forma mais segura. Limpa tudo, depois bota ozônio, vai lá, bota uma clorelazinha. Sim. Não é qualquer forma de fazer, por favor. Eu tô aqui, você falando, eu tô me lembrando de como a gente se protege pra fazer um raio-x, que é uma coisa externa, de poucos segundos, mas pra fazer um procedimento como esse, não tem tanta proteção. Exatamente. E aí essa paciente chega pra mim falando isso, aí eu perguntei, você tem amálgama dentária? E olha o que ela me disse. Ah, claro que não. Já tirei. Eu disse, foi mesmo? Foi. Quanto tempo? Tem uns 3 anos isso. Foi antes da pandemia. Disse, que legal. E como foi a remoção? Ela me olhou assim com a cara de susto. Como assim? Eu removi. Normal. Normal. Como é normal? Eu fui no dentista e ele tirou. Você teve algum tipo de equipamento de proteção? Não. Essa paciente totalmente intoxicada com mercúrio e, inclusive, com a tireoide já em manifestação de desarmonia.
Isso afeta a tireoide, é? Claro. Porque hoje tem tido muitos problemas de tireoide, né? Hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidismo de Hashimoto, muito problema com tireoide hoje. Muita coisa. E a tireoide, é óbvio que ela vai ser... Gente, a tireoide é a nossa glândula que tá onde? Aqui. E nossa boca cheia de metal tóxico. Verdade. Só que não é só na nossa boca. A nossa água tem metal tóxico. A água do nosso banho tem metal tóxico. As nossas panelas, o nosso desodorante, as nossas maquiagens, os nossos esmaltes, o nosso perfume, o nosso condicionador, o nosso shampoo, o leave-in. Olha que legal. Os nossos hidratantes corporais cheios de petrolato. Sim. Olha que coisa massa. E tudo isso a gente está colocando no nosso corpo dia após dia. Anos. Há quanto tempo você usa desodorante? Contabiliza isso. Verdade. Então, veja, o flúor da nossa pasta de dente, ele também está causando benefício ao nosso corpo. A água que a gente consome já tem flúor, a gente tem feito um uso muito elevado de flúor. Então, veja, a gente está o tempo inteiro utilizando as modernidades e praticidades de um mundo evoluído, na verdade, prejudicando a nossa saúde. Sim. E a biorressonância, ela consegue identificar quais são os metais que estão em excesso no nosso corpo, causando essa falta de absorção, né? E aí é a questão, né? Que são em excesso, porque o nosso corpo tem metais. Sim, e a gente tem uma tolerância, né? Se a gente for olhar as vacinas, elas utilizam os metais para fazer as próprias conduções, né? E a Anvisa, ela estuda essa quantidade de metais porque são metais que não saem do corpo, eles são cumulativos. Então, o primeiro metal tóxico que você coloca no seu corpo, lá quando você toma BCG, quando você é criancinha, acabou de nascer, esse metal ele continua com você até hoje. A vida toda. Porque eles são cumulativos. E aí o consumo, né, de peixe, de crustáceo, a gente está em uma região litorânea, a gente consome muito peixe. E aí? Peixe é uma excelente fonte de metal tóxico, principalmente de mercúrio, né? E é normalmente peixes como sardinha, como atum, como salmão, que são fontes de ômega e que são muito ricos em ômega e que são normalmente prescritos nas dietas de pessoas com determinadas deficiências, porque o ômega, minha gente, ele tem... O que é que a gente quer do ômega? A gente quer o DHA e a gente quer o EPA. O DHA, ele vai fazer com que a nossa hemoglobina ela tenha flexibilidade, aumentando o transporte de oxigênio para aqueles nossos microvasos, tanto os vasos oculares dos nossos olhozinhos, né, quanto da nossa suprarrenal. Então, ele é uma fonte de oxigenação celular. E o EPA é uma fonte de desinflamação. Então, são duas substâncias que a gente quer muito. Então, por isso que nas dietas, principalmente nutricionistas e todo mundo recomenda muito o uso de ômega. E aí, nós temos peixes altamente contaminados. Quer dizer, eu consumo ômega, mas eu consumo de quebra. Mercúrio, alumínio. E aí vai. Vem tudo no combo. Tudo no combo. Então... e às vezes a gente está lidando com metais do nosso próprio corpo que são importantes para a gente, como é o caso do ferro. A gente acabou de falar do ferro, mas às vezes a gente está com um acúmulo de ferro em lugares errados, em uma quantidade equivocada, porque como a gente está com uma matriz extracelular desordenada, o nosso corpo ele está totalmente bioquimicamente falando, desordenado, fazendo acúmulos de alguns metais em lugares onde não deveria, e lá, na quantidade errada e no local errado, ele vai se transformar em uma toxina. Ele vai se transformar em um agente tóxico e, portanto, o ferro que é tão importante para o nosso corpo, muitas vezes ele é prejudicial para o nosso corpo e precisa ser removido. Entendi. E aí, como é que a gente faz para identificar quais são esses metais e depois o que a gente faz com essa informação?
Então, dentro do exame da biorressonância, dentro dessa consulta ortobiomolecular, que o exame é uma das ferramentas dessa consulta ortobiomolecular, o terapeuta ortobiomolecular ele consegue identificar todos os metais que estão ali, presentes no campo da pessoa. Ele pega a tabela periódica e sai catando. Sai catando tudo. Cata tudo. E com a biorressonância ele consegue fazer isso. Depois de feito isso, ele vai traçar uma estratégia com produtos quânticos. Lembra dos produtos quânticos que a gente já conversou nos episódios anteriores? Isso, agora a gente vai falar mais sobre eles. A gente tem produtos quânticos que eles agem inativando. Veja, toda terapêutica que eu prescrevo para um paciente meu que eu identifico um metal tóxico, eu trabalho com um inativador de metal tóxico, então é um produto quântico que ele não tem substância química, a única substância química é a água, o resto é frequência. Então é um líquidozinho que a gente orienta o nosso paciente que ele vai utilizar por 40 dias, né? Ele vai colocar 5 ml desse líquidozinho em uma garrafa de vidro de 1 litro ou de 1,5 litro, não tem problema. E ele vai diluir a noite inteira, fica 4 horas, de 4 a 6 horas. Ele faz isso, eu sempre recomendo assim, ó, você pega esse líquidozinho, dilui na sua garrafa de água na hora de dormir e deixa lá descansando. Quando você acordar, ele tá ativado. Quando acordar, você já pode usar. E aí, como é que usa? Você pode beber essa água. Mas o ideal é que você beba essa água de manhã, de tarde, de noite, para que seu corpo tenha essa frequência ao longo do dia. E essa frequência vai tratar de inativar esses metais. Uma vez inativado, eu vou fazer também em forma de metáfora para ficar fácil o entendimento. Sim. É como se ele ficasse boiando no sangue. Então você inativou o metal. Opa, tô ali boiando, não me prendo mais nada, não atrapalho mais a vida de ninguém, não estou criando barreira e dificultando a absorção de absolutamente nada, e nem trazendo dores de cabeça, mal-estar, náusea, e nem gerando uma doença crônica que lá na frente poderia até virar um câncer. Sim. Porque tem alguns metais tóxicos, o cádmio, inclusive, é um dos metais que a gente pode identificar na raiz de uma formação de câncer. Nossa. Pois é. Então, ele tá boiando no sangue. Tudo bem, ele tá no formato inativo, ele não traz mais malefícios àquele paciente. Mas e aí, você vai deixar boiando no sangue do seu paciente? E aí? Claro que não. Então, a gente utiliza agentes que a gente chama de queladores, ou seja, são superalimentos, a espirulina e a clorela. Né? Você pode usar uma ou outra. Tem gente que diz, eu não posso usar espirulina, porque a espirulina é uma fonte de iodo. E a depender da pessoa, existem pessoas que têm uma certa alergia ao iodo, tudo bem, então a gente prescreve a clorela. No entanto, se não houver nada com relação à espirulina, eu sempre coloco a espirulina como agente quelador. Ambas, a clorela ou a espirulina, vai fazer a mesma coisa. Vai ver aquela toxina ali boiando no sangue, vai grudar nela e quando você for ao banheiro ali, ó, nas suas fezes, vai sair tudo aquilo. E aí, a pessoa não tem para onde correr, começa a passar um período de desintoxicação com as fezes verde, porque a clorela é verde e a espirulina é verde. Entendi. Então, se elas estão presentes nas fezes, é porque elas estão grudadas em toxicidades do seu próprio corpo, que ela está ali liberando. E tá tudo bem. Sim. Na hora que todas essas toxinas terminarem e forem liberadas do corpo, suas fezes voltam para a coloração normal. Mas isso, elas vão ficar dessa cor enquanto eu tô em tratamento, independente se ainda tem os metais ou são os metais que ativam essa cor? Não, toda vez que existe toxina no corpo, em que ela gruda na toxina, ela é liberada nas fezes. Certo. Se não tiver toxina no corpo, ela é absorvida pelo corpo. Entendi. A clorela e a espirulina é absorvida pelo corpo. E aí, se você não tiver nenhuma toxina, suas fezes não saem de cor nenhuma. Por exemplo, eu tomo até hoje clorela e espirulina e eu não tenho mais fezes verdes. Depois que eu fiz o detox, acabou. Mas você continua tomando ininterruptamente? Tomo porque são maravilhas. Por exemplo, a clorela. A clorela é o tipo de superalimento que o governo japonês dá para as crianças no café da manhã, no lanche delas. Todas elas tomam clorela no seu lanche. E o que é essa clorela? Clorela é um superalimento, porque vem da alga. Ela faz nutrição celular. Certo.
Não são todas as clorelas que são boas e são indicadas, tá bom, minha gente? Presta atenção no rótulo. Como é que a gente descobre? Isso é um ponto muito importante. Você tocou aí agora, a questão do rótulo. Como é que a gente descobre então, isso? Existem laboratórios muito bons que produzem clorelas. Então, existem laboratórios que têm clorelas importadas e laboratórios, como é o caso da MHS, que tem uma clorela de uma qualidade muito boa. Uhum. Normalmente, eu testo a clorela com a biorressonância. Então, eu já tenho clorelas que eu considero de fonte segura, porque eu já testei na biorressonância. Sim. A espirulina, eu só confio em uma. Ai, me perdoem todo mundo aí, viu? Mas só existe uma espirulina para mim, que é espirulina Q de quântico. É uma espirulina que tem padrão quântico ativado. É uma espirulina que tem 10 tipos de aminoácidos, é uma espirulina que tem iodo, é uma espirulina que é fonte de nutrição, que atua no fígado, atua na tireoide, que vai trazer um padrão quântico de desintoxicação e de melhoria celular. É uma espirulina outro nível do que aquilo que você vai encontrar na farmácia, aquilo que você vai encontrar nas lojas de produtos naturais. Que é uma espirulina do laboratório que eu recomendo todos os meus pacientes. Certo. Aliás, tudo que é produto que tem padrão quântico, se houver dentro da minha estratégia terapêutica uma recomendação, por exemplo, eu preciso criar aqui, preciso colocar dentro dessa recomendação terapêutica um hemodinâmico venoso, que é um produto que vai melhorar na circulação, que vai melhorar na questão sanguínea, porque alguma pessoa que está ali com uma marcação no exame de biorressonância de uma desarmonia no seu sistema circulatório, bom, eu posso escolher um produto que traz esse processo hemodinâmico venoso, que é um produto muitas vezes feito à base de beterraba. Eu tô falando de produto natural, tá? Sim. Então eu posso trabalhar com um produto natural à base de beterraba, ou eu posso trabalhar com um produto natural à base de beterraba que tem padrão quântico e que vai trazer o benefício das substâncias que estão ali naquela cápsula agregado a um padrão quântico que vai ativar mais veloz no seu corpo a manifestação do resultado que você quer que o paciente tenha. Então, a gente tem produtos que são com um padrão quântico e sem com a padrão quântico. E você sempre recomenda com padrão quântico. Exatamente. E de um determinado laboratório. Certo. Porque existem produtos com padrão quântico de laboratórios hoje no Brasil, e aí a gente tem que testar, gente. E a gente, como terapeuta ortobiomolecular, se a gente vai indicar alguma coisa, a gente primeiro tem que testar. E eu testo na biorressonância. Eu boto tudo na biorressonância, eu testo todos, compro os produtos, vejo o que está aí sendo oferecido no mercado, porque eu preciso saber o que vai ser melhor para a resposta orgânica do meu paciente. Com então, certeza. Existem muitos produtos quânticos no mercado hoje, brasileiro, existem, mas são produtos que eles só funcionam enquanto estão sendo utilizados. Aí você vai dizer, mas Bárbara, todo produto, não é assim que acontece? Não, não deve ser assim. Eu tenho que ter um produto quântico que quando entre no meu corpo, ele reprograme as minhas células para a frequência da harmonia e da saúde. Veja, quando eu pego um produto quântico, eu vou botar aqui um produto quântico de ovário, por exemplo, certo? Esse produto quântico de ovário, ele traz a frequência de um ovário com saúde. Certo. E eu digo para minha paciente, você vai tomar por 30 dias e depois desses 30 dias você volta pra gente testar como é que tá. Se eu quero regenerar o útero, o ovário dela, já está falando, né? Se eu quero regenerar o ovário dela, eu já vou dizer a ela, olha, a gente precisa aí de 8 meses no mínimo a 24 meses, a 2 anos. O que 2 anos? Depende de o quão lesado está esse órgão, né? Sim. Então a gente vai avaliar aí mês a mês para ver como é que tá a resposta orgânica dela. Em 8 meses, aquele órgão tá 100% regenerado. Uau! Pronto, eu não preciso mais do produto. E aí, eu posso tirar a vida ela. dela segue. Segue. É vida que segue, ela tá regenerada. A coisa da reprogramação é como se o corpo reaprendesse a funcionar. Exato. Por quê? Esse padrão quântico entra nas células, né? E é como se
metaforicamente, esse padrão dissesse para a célula, olha, é assim que você tem que trabalhar. Lembrando que o nosso corpo, todos os dias, está com novas células e células antigas estão sendo mandadas embora e células novas estão entrando. Essas células novas, elas estão recebendo que frequência, que informação? A informação de uma célula saudável. Até ser reconstituído todo o tecido lesionado daquele órgão, eu estou dizendo qual é a frequência que eles devem manifestar. Então, eu estou reensinando. Elas estão apenas lembrando qual é a genética original delas. Sim. Entendeu? Para o que elas foram Para o que elas foram, exatamente. Uhum. Então, a gente vai começando a trabalhar nessa regeneração celular, reinformando, né, a essas células qual é a forma que elas têm que fazer o trabalho delas. Sim. Quando eu tiro esse produto do campo do meu paciente, digo, não precisa mais tomar, ok, a gente viu na biorressonância que já entrou em regeneração, já está regenerado, o que é que essas células têm de informação? A informação que elas têm que vibrar na saúde. Esse é o formato de vibração. Massa. O problema é que existem produtos quânticos que não são desse laboratório que eu normalmente uso, e esse laboratório que eu uso utiliza as bobinas de Tesla, que é o radô, como transferência de frequências para os produtos, e é por isso que os produtos têm um campo informacional além de um campo vibracional, o que faz com que o órgão se regenere e reaprenda a vibrar em saúde. Os outros produtos que estão no mercado, e parece até que eu estou fazendo propaganda, eu não estou não, eu só estou explicando, gente, o porquê que a terapêutica funciona. Os outros produtos que estão no mercado, eles não fazem a utilização do radô e eles não utilizam as bobinas de Tesla, né? Que o radô utiliza, a bobina de Tesla é uma tecnologia japonesa. Os outros produtos que estão no mercado utilizam uma tecnologia muitas vezes brasileira que não tem campo informacional, tem campo vibracional, mas não tem campo informacional. E o que isso significa? Significa que quando eu transfiro a informação para aquele produto quântico tem a vibração da saúde, mas não sabe informar a célula como. Ele não vai multiplicar aquela informação. Ele vai para lá, vai para a célula do ovário, vai ficar vibrando em saúde, a célula do ovário, enquanto tiver sobre essa regência, vai vibrar em saúde também. Tira o produto. Mas não aprende. Não aprende. Por isso que precisa ficar tomando constantemente. Tirou o produto, a pessoa adoece. De novo. Então você vai ficar refém daquele produto, é como ficar refém de uma toxina. A diferença é que você não vai estar refém de uma toxina, porque um remédio é uma toxina que ele mantém refém a ele. Sim. Quando a pessoa diz assim, esse remédio eu tomo pela vida inteira, porque o médico disse, eu já me pelo aqui. Eita, meu Deus do céu, como é isso? Refém, jamais. Nosso corpo não foi projetado para ser refém de substâncias externas. Se tivermos que estar submetidos a substâncias externas, que seja por um curto espaço de tempo para retornar à nossa condição de origem, que é saúde, harmonia, equilíbrio. Claro. Nós vibramos e vivemos nesse padrão. E esse padrão tem que ser o padrão manifestado. E ele está presente em todos os produtos quânticos que eu normalmente prescrevo no meu consultório. E eu fiquei com essa dúvida agora, ouvindo você falar, como é que esse produto ele é produzido? Se ele é, porque você falou de 2 nomes, né? Que é extraído da alga e tudo mais, mas ele passa por um processo de industrialização, ele é completamente natural? Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu não entendi, extraído da alma, não entendi. Da alga, você falou. Da alga, isso. Tá, desculpa. Eu ouvi alma, eu fiquei oi, já foi para outro lugar, calma. Se a gente não tá em multidimensional, a gente ainda tá em outro lugar. Tá. No caso da alga, a gente tá falando da clorela. Isso. Vão existir diversos produtos, não apenas aqueles que trabalham, que são a clorela ou que tem algas nele. Certo. A clorela vem da substância da alga, a espirulina vem da substância da alga, mas produtos como só o quê? Olha, eu falando já na marca, hein? Eu tô falando de um produto específico, de um laboratório Patrocina específico. Isso, ok. Então, né?
E quem conhece o Sol Q já tá sabendo de que laboratório eu tô falando. Mas é o único que eu confio, enfim. Falando do Sol Q específico, o Sol Q, de substância, ele vem do cogumelo solar. O cogumelo solar é uma fonte rica de beta-glucano. Beta-glucano é uma molécula que ativa a nossa imunidade. Então, o Sol Q é um produto que ele tem muita ativação de imunidade. Ele consegue devolver ao nosso corpo aquela imunidade que a gente está fraco. Então, é um produto que não deve faltar da nossa rotina diária. Não porque a gente tenha que ficar dependente a ele, Sim. de forma alguma, mas porque nós estamos submetidos a um estresse diário de campos interferentes, de radiação, e a gente vai falar disso, né? Essa radiação, esse medo que está hoje projetado para atormentar qualquer pessoa. E eu não estou falando de um medo único e exclusivamente daquilo que a gente sente, não, mas daquilo que está no campo. E esse campo informacional coletivo, ele está sendo alimentado pelo quê? Pelas guerras que estão acontecendo, por tudo que está acontecendo. Eu não vou nem listar o que está acontecendo no nosso planeta, mas não são situações agradáveis. A gente viu o início do ano, o Brasil como ficou. A gente viu agora, dias atrás, a Polônia como ficou. Sim. A gente está falando de um enfrentamento não apenas de guerras, que é algo fora do nosso controle, mas de questões climáticas assustadoras. E isso está projetado no nosso campo. E o que esse campo informa? Informa fraqueza, a própria fraqueza do ser humano mediante a falta de controle do que é, entre aspas, inevitável. E isso vai gerar um campo informacional de medo. E o medo se comunica com as nossas células como se nós estivéssemos de frente. A bioquímica do nosso corpo entende que nós estamos de frente para um leão, na frente de um tubarão. Então, a bioquímica do nosso corpo vai trabalhar para liberar cortisol. Os seus índices de cortisol estão altos, você está muito estressado, tem que relaxar, você está fazendo algumas bioquímicas equivocadas, está diminuindo aquela dose diária, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, porque o cortisol está nas alturas. E quando o cortisol está nas alturas, o seu linfático, vai para o chão. Por isso, quando a gente está muito estressado, a gente costuma ficar mais suscetível à doença. Né? E quando o linfático vai para o chão, gente, a primeira coisa que cai é o metabolismo. Depois é a imunidade. Então, quando você está nesse ambiente de medo, esse medo velado, esse medo oculto, mas que tem um medo latente ali no seu campo, você certamente está com o seu metabolismo comprometido e a sua imunidade está comprometida. Então, quando eu digo assim, todo mundo deveria usar um Sol Q, não é porque eu quero que as pessoas estejam condicionadas a um uso diário, mas é porque nós estamos, no momento atual, condicionados, submetidos a um campo informacional diariamente, que tem aumentado os índices de cortisol, que tem diminuído o metabolismo de todas as pessoas do nosso planeta, caindo a imunidade de uma forma geral. Sim. O Sol Q é um produto que ele, além de beta-glucano, ele tem também ácido fenólico, ergosterol, e ele tem 75 padrões quânticos. Ele tem um padrão quântico da alegria. Existe isso? Existe. Então, você entende que a gente está falando de 75 padrões quânticos. A gente está o tempo inteiro colocando essas informações em nossas células. Você acha que um cortisol, por mais que você esteja submetido a medo, ele vai conseguir crescer em um corpo altamente imunizado, como um corpo de Sol Q? Uma pessoa que está ali usando o Sol Q diariamente? Entende? Por que a gente diz assim, hoje, inclusive, né? Minha filha muito cansada, porque estudando muito em semana de prova e faz medicina, enfim, é realmente algo muito puxado. A gente foi almoçar juntas e fomos em um restaurante que a gente sempre vai, e aí o garçom, que já é um queridíssimo nosso, olhou assim e disse, nossa, mas você tá tão cansada. Você tá tão arreadinha. Ela, eu tô 3 noites sem dormir, eu não dormi estudando, 5 da manhã saí pra faculdade, eu tô muito cansada, amanhã 5 da manhã de novo e coisa e tal. Aí ele diz assim, interessante, né? Tem que tomar vitamina. Ele falando, né?
Gel que tá na ponta da língua de todo mundo. Toma um complemento. Tem que tomar vitamina, tem que suplementar. É. O garçom falando isso, eu achei isso tão legal. Eu disse assim, ó, o cuidado, né? Enfim. Mas eu consciente da galera, né? Se você tá muito estressado, você tá muito movimentado, né? Toma vitamina. Aí ele diz assim, ó, o do complexo B é o melhor. Sabe o quê? Eu achei tão interessante isso. Mas por quê? Ele não tá errado, né? A gente só precisa entender qual que é esse caminho bioquímico que o nosso corpo traça, né? E óbvio, ela toma padrão quântico exatamente para não adoecer. Então, esse período de prova, enquanto que muita galera tá lá gripando, tá com garganta inflamada, ela não tem nada. Assim como eu e todos os outros pacientes que eu tenho, que em um excesso de trabalho, um excesso de atividades, não entra em uma ressonância com um campo interferente de vírus, de bactéria, seja lá do que for. E a gente, nos últimos dias, nos últimos meses, a gente teve de novo aí um ar aí bem contaminado, né? As pessoas gripando e tudo mais. E aí ter essa forma de se imunizar de alguma maneira, né? Exatamente. E a gente está falando de produtos que são 100% naturais. Eu não tenho uma química que gere um efeito colateral. Nenhum desses produtos gera um efeito colateral, tá? E aqui também não está sendo uma comunicação e uma fala voltada para, olha, compre o produto. Não é isso, gente. Até porque você tem que saber qual é o produto adequado para aquilo que você tem. Exatamente. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês é que existe formas, sim, da gente estar blindado no nosso corpo físico, assim como no nosso corpo energético existe uma forma que é o amor. Tem como a gente blindar o nosso corpo físico para que ele não esteja suscetível a todo esse campo interferente de metais, de parasitas e de radiação também e das intolerâncias alimentares. Sim. Olha que bacana. Eu já falei da imunidade, o Solquê, eu já falei de metais tóxicos, que são com essas gotinhas que a gente coloca na água, com a espirulina ou com a clorela. Mas a gente tem uma outra fonte interferente e que talvez seja o nosso maior vilão dos dias atuais, que é a radiação. Sim. A gente não tem noção, mas vocês estão me vendo aqui nesse podcast, você aqui comigo, essas luzes, toda essa tecnologia que a gente está utilizando aqui está interferindo nas nossas células nesse exato momento. Eu ia chegar nele. Seu lindo relógio digital, maravilhoso, que fala quem te ligou, quando ligou, cadê a foto, nananã. Olha o meu relógio. Ele não é digital, ele é analógico. Por quê? Por que esse cuidado? Ai, minha filha é louca. Ai, minha mãe, eu quero. Tá bom. Ela já entendeu que não dá. Então, são tecnologias maravilhosas que facilitam a nossa vida, mas que não vai tirar da gente a produtividade se nós não tivermos ela. Verdade. A gente continua produzindo da mesma forma, né? Agora, tem alguns maus que são necessários, né? O Wi-Fi de casa, você faz o quê? É um mal necessário. Deus me livre ficar sem Wi-Fi. Né? Mas o Wi-Fi, gente, é um vilão. Ou você acha que na sua casa você só está interagindo nas suas células com o seu Wi-Fi? Se você botar o seu celular, você vai ver a rede de todo mundo da sua rua. De todo mundo que tá chegando até você, é verdade isso. E você acha que essa rede tá chegando... Porque assim, eu vou desligar o meu Wi-Fi de noite para dormir. Vai resolver o meu problema. Não. É mesmo? Olha no seu celular quantas redes você tá vendo. Todo mundo tá desligando seus Wi-Fi? Não tá, gente. É assustador. Não, tem um estudo em Belo Horizonte de um prédio, uma coluna de um prédio. Todas as mulheres que tiveram filhos, os filhos nasceram com microcefalia. Adivinha? De frente para a coluna desse prédio, tinham torres de telefonia. Nossa. Cabos de alta tensão. Meu Deus. Você acha que radiação não interfere? Quem acha isso é porque não leu, não estudou, não está antenado, porque é um profissional de saúde. Colocar um paciente para tomar contraste sem necessidade é porque o cara não sabe o que é tecnologia, não sabe o que isso está interferindo na célula do cara, do paciente que ele está tentando melhorar. Sim. É algo
triste de se ver. Mas são inúmeros artigos, inúmeros estudos. Gente, é uma bibliografia vasta. Sim. Vasta. Não é só um, são vários cientistas, vários pesquisadores, vários profissionais de saúde atestando os malefícios da radiação no corpo humano. Já eu me lembro que minha mãe, ela sempre foi contra o micro-ondas em casa. Porque ela, há muitos anos atrás, na época que o micro-ondas começou a ficar mais famoso aqui no Brasil, meu pai comprou pra ela um micro-ondas e ela fez um curso de micro-ondas e até hoje ela foi a pior coisa que ele fez, porque ela nunca usou micro-ondas e a gente tem um micro-ondas em casa, porque a gente quer, mas ela não gosta de colocar nada em cima e ela sempre fala da radiação, porque ela disse que fez o curso e tudo mais. Aí, isso aí entra dentro dessa questão, porque ela, né, entra no nosso alimento, não é só você abriu a porta, mas tá esquentando a sua comida, tá fazendo a sua comida. O micro-ondas, ele tira a prana, né, da comida. E só por isso já é uma fonte inibidora de vitalidade. Quando você tira o prana, você tá tirando a vitalidade do alimento e aquela vitalidade do alimento interagiria com o seu corpo, trazendo mais vitalidade. Sim. Então, só por isso já não é benéfico. Mas, ainda assim, existem pessoas que precisam do micro-ondas. Sim. Então, a gente precisa entender o seguinte: como que nós podemos nos livrar da radiação? Como que nós podemos estar isentos para que esses campos interfiram na minha saúde? Eu vou ter que me mudar para o mato? Mas assim... Eu vou me enterrar numa gruta. Nem se você for para o mato, para uma gruta, porque a gente está falando aí também de energias geomagnéticas. Eu falei que eu ia chegar lá e cheguei. O nosso campo eletromagnético do planeta, ele envia informação para o centro, né? Sim. No núcleo do nosso planeta, nós temos moléculas de dióxido de silício, que é o quartzo, chamado quartzo, né? Então, o núcleo do nosso planeta é formado de quartzo. Essas moléculas de dióxido de silício, elas devolvem o pulso eletromagnético que a gente recebe. Tudo que vem do nosso Sol, o que a gente chama de ventos solares, né? Todos os dias a gente recebe ventos solares. Todos os dias o planeta recebe essa informação eletromagnética. Os nossos campos eletromagnéticos nos protegem desses ventos solares para que não venha uma radiação. O que são ventos solares? É radiação cósmica. Sim. Então, o nosso campo eletromagnético do planeta nos protege para que essa radiação cósmica não nos torre, não nos queime, não destrua a vida na Terra. Sim. E o que entra pelos nossos campos eletromagnéticos até chegar ao núcleo da Terra é uma radiação cósmica. Gente, eu tô falando de radiação, entendam, radiação mesmo. Eu não tô dourando a pílula, não. É radiação. Essa radiação cósmica vai pro núcleo da Terra e é devolvida como energia geomagnética ou energia telúrica, o nome que queira dar. Sim. Essa energia geomagnética, ela volta e entra nos nossos corpos. Nós absorvemos essa energia geomagnética, ok? Até aí tudo bem. Certo. Nosso corpo, nossa biologia, a gente foi feito para isso. Sim. Mas, quando nós temos nas camadas de terra, rochas, água ou algum campo interferente que traga essa energia geomagnética de forma difusa, onde ela se quebre, né? Sim. Ela já vai criar um campo interferente na gente. Então, por exemplo, os antigos, principalmente o povo oriental, antes de construir uma casa, antes de fazer daquele lugar um lugar para se colocar a cabeça e dormir, eles testavam o terreno. Testavam se existiam energias geomagnéticas. Isso era feito, inclusive, no Brasil antigamente. E hoje? Ninguém faz isso. Tem um pedaço de terra, dá para construir um arranha-céu de 30 andares para vender e ficar com muito dinheiro. Qualquer pedacinho de terreno já vira um prédio. Já vira um prédio. A construtora vai lá, incorpora e faz.
Entende? Não existe mais o cuidado com a energia geomagnética. E a gente tem vários casos de pacientes que tiveram cânceres terminais, que não tiveram cura e que foi a origem na energia geomagnética. Então, nem se nós estivermos em um cantinho de terra, sem Wi-Fi, sem radiação, Sim. nós estamos ainda assim submetidos às radiações geomagnéticas. Sim. Então, caramba, Bárbara, não tem o que fazer, vamos morrer de radiação. Calma, gente, não é assim. Calma que ela tem a solução. Calma. Existem produtos quânticos que inativam essas radiações no nosso corpo. Esses produtos quânticos, eles são reais, eles funcionam. Uhum. E a gente usa normalmente todos os dias, aí não tem para onde correr. É de uso contínuo, é de uso diário, tem que usar sempre, porque tá eu sendo afetado o tempo inteiro eu tô pela radiação. exposta o tempo inteiro nessa radiação. Eu não tô, né, em uma bolha. Sim. Eu tô exposta a essa radiação. E claro que a gente não vai ter como não utilizar, né? Não tem como não utilizar Uhum. o Wi-Fi, não tem como a gente não utilizar as telas. Sim. Né? A gente tem nosso iPad, nosso celular, nosso computador, a gente tem a nossa televisão de 50 polegadas, porque ninguém quer mais de 29. Minha época, o lance para você ser moderninha era ter uma televisão de 29. Hoje, se você não tiver uma de 55... Você é pobre. Você nem tá enxergando direito a imagem. Você Não. já tá ali naquele vício da imagem grande, né? Ou então você fica com o dedo assim, querendo aumentar a imagem na televisão. Enfim, a gente precisa estar protegido e a gente precisa fazer uso diário de produtos que inativem esse campo no nosso corpo. Uhum. E esse produto em específico, ele faz essa inativação, né? A gente consegue inativar por 8 horas de relógio, então a gente toma quando a gente acorda e a gente toma mais na hora de dormir. Se de tarde ali no vucu-vucu do trabalho a gente tiver com ele por perto, toma também para garantir seu campo, né? Uhum. E não ficar colocando. Essa radiação, ela faz o que, gente, no corpo, né? Isso é uma coisa muito interessante de entender. Ah, a radiação faz mal. Sim, mas faz o quê? O que ela faz? Sim. Ansiedade. As pessoas dizem assim, ah, porque eu sofro de ansiedade. Será? Será que você não está com tanta radiação nas suas células que você não está conseguindo discernir o que é uma coisa da outra? Porque a radiação, ela tem esse efeito de aumentar a ansiedade. E ela tem esse efeito da insônia. A radiação faz com que as pessoas tenham insônia. E toda vez que a gente tem insônia, a gente não consegue excretar do nosso cérebro a proteína que causa o Alzheimer. Sim. Então, é necessário dormir. O sono profundo, a gente consegue excretar essa proteína e se livrar da possibilidade do Alzheimer. Gente, eu não estou dizendo que quem não dorme, quem tem insônia vai ter Alzheimer, não. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a excreção dessa proteína é importante para que a gente não venha a desenvolver o Alzheimer. O desenvolvimento do Alzheimer vai depender de cada bioquímica, de cada organismo. Mas os estudos já mostraram, né, que o aumento de... Hoje a gente vive uma crise de sono, pode chamar assim. Porque as pessoas não conseguem desacelerar para dormir. Elas estão viciadas nas telas e elas vão dormir, vão pra cama dormir e aí fica no celular. E aquela coisa assim na sua cara. Exatamente. E a tela do celular, ela vai, obviamente, atrapalhar, inclusive, o nosso próprio ciclo circadiano, vai atrapalhar a nossa pineal, vai atrapalhar a melatonina, vai atrapalhar tudo no nosso corpo. É óbvio. A insônia vai fazer isso também. E muito disso pode estar sendo potencializado pela radiação ou, em alguns organismos, pode ser a radiação a própria raiz de tudo isso. Em alguns organismos pode ser não, pode ser realmente uma disfunção que está sendo potencializada. Né? Porque a radiação, ela nunca é mocinha. A radiação, ela está sempre fazendo alguma coisa a mais naquele campo. Mas, se você tem meios hoje, se você tem produtos quânticos hoje que te ajudam a inibir esse campo interferente, por que não usar? Sim. É isso que eu não consigo entender. Por que a gente não usa esses produtos? Por que as pessoas não buscam essas soluções para as suas vidas? Tudo bem, muitas das pessoas não têm acesso a essa informação, ok. Mas no momento que elas têm acesso a essa informação, não fazer uso disso é algo que a gente
né, não conseguem entender. Eu já vi caso de pessoas dizendo assim, eu só vou tomar o produto X, que é para inativar a radiação, por 20 dias, que é o que eu preciso, porque eu viajei. Porque quando a gente viaja, o lugar que mais tem radiação é o espaço aéreo. Então você entra no avião e você sai totalmente radioativa. Nossa, por isso que a gente sai com o cabelo tudo. O espaço aéreo é o espaço de maior radiação. Eu fiz um exame de campo escuro no dia que eu saí do avião. Eu saí do avião, fui até um laboratório e fui fazer exame de campo escuro. E minhas moléculas, minha hemoglobina estava toda aglutinada, uma coladinha na outra. Nossa. E isso é radiação. Entendi. Né? E eu fui fazer proposital, porque Sim. eu queria... Você queria saber, de fato, eu queria né? ver. E aí a gente usa o produto quântico para fazer essa liberação de campo, né? Aí, deixa eu só te perguntar, tem alguma contraindicação para esse tipo de medicamento, para esse produto quântico? Nenhum produto quântico tem contraindicação, nem tampouco efeito colateral. Não tem nada. Então não tenho que tomar nenhuma precaução. Nenhuma. Mas isso também não é legal, a gente também, enquanto consumidor, achar que, porque não tem nenhum efeito colateral, eu vou comprar tudo. Você está gastando seu dinheiro. O ideal é que você tenha um tratamento para que você saiba quando começar e quando terminar. Tudo bem que produtos como esse que inativa a radiação, ele é um produto, eu vou dar o nome dele aqui, Neutrix, que já estou me coçando para falar. Ele é um produto que não tem efeito colateral nenhum e que é realmente um produto muito bom para que todos usem, de fato. Mas se você tiver o acompanhamento de um profissional de saúde, alguém que possa tá medindo o seu campo, tá vendo qual é a melhor forma, qual a melhor estratégia, além dos produtos quânticos, quais são os outros produtos, normalmente eu sugiro que sejam sempre naturais, que podem ajudar e a potencializar os efeitos dos produtos quânticos, é o ideal. Pessoas que estão hoje com permeabilidade intestinal muito grande, que entram com o IntestiQ, que é um produto que vai trazer uma harmonia e um equilíbrio para o intestino, trabalhar também a microbiota é o ideal, então a gente entra com Floranil, que não é um produto que tenha padrão quântico, mas é um produto de primeira linha, é um probiótico, pré-biótico e pós-biótico, 3 em 1. É um produto que, caramba, se a gente soubesse o quão bom é esse produto, a gente estaria usando ele em tudo que a gente pudesse. Então, são casamentos estratégicos que o profissional que está ali estudando, se debruçando, aprendendo, conhecendo mais qual que são os produtos que estão no mercado, testando esses produtos nas próprias biorressonâncias. Eu testo esses produtos nas minhas biorressonâncias, né? Aí a gente vai ter uma solução muito bacana. E tem um detalhe também. Eu já ouvi muita gente falar assim, mas cúrcuma, olha que interessante, cúrcuma ativa a imunidade. Ok, cúrcuma é um excelente produto para imunidade, mas nem todo mundo pode tomar cúrcuma. Assim como, gente, eu falei do Sol-Q, que todo mundo deve tomar e coisa, mas procure um profissional de saúde, porque tem que testar o Sol-Q no seu campo também, porque nem todo mundo pode usar o beta-glucano. Sim. Isso são coisas muito importantes de ser ditas. Então, quando você entra para fazer um exame de biorressonância, aí você vai ver as frequências que estão presentes no seu corpo, trazendo essa desarmonia no seu corpo, você também vai testar quais são os produtos que você vai poder usar no seu corpo. Porque eu já tive paciente que eu não pude prescrever um Sol-Q e tive que prescrever uma cúrcuma. Assim como eu já tive pacientes que eu não pude prescrever uma cúrcuma e eu tive que prescrever um Sol-Q. Então vai depender do organismo. Nenhum organismo é igual, né? Nós temos organismos diferentes, graças a Deus. Somos unidades conscienciais individualizadas. Não somos todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. E isso que é o bacana, né? E esses produtos, eles podem substituir determinados medicamentos? Eu posso tomar ele e suspender alguma outra medicação? Como é que funciona isso? Isso é muito interessante. Chega no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto é o que é que você está tomando? Porque quando já chega com muitas inflamações e com registro de muitas questões em desarmonia, antes ainda de eu fazer a biorressonância,
eu já pergunto qual é a medicação que está usando. Sim. E no formulário de anamnese, quando a pessoa chega no meu consultório, as meninas na recepção já entregam a anamnese. Se for uma consulta online, eles já recebem pela minha equipe a anamnese por WhatsApp. Então, quando preenche a anamnese, lá embaixo já pergunta quais são os medicamentos que está fazendo uso. Sim. Com essa informação, eu já sei quais tipos de médico, óbvio, né? A pessoa está visitando, o que é que está acontecendo ali. A gente já tem mais ou menos um perfil daquele paciente. Nem tudo ele coloca ali, aí por isso a gente tem que fazer entrevista para entender. Ô, minha gente, por favor, coloquem tudo. As pessoas acham que é vergonhoso dizer alguma coisa e elas simplesmente omitem. É perigosíssimo, né? Porque a gente tem que saber tudo. Determinadas coisas você não pode usar junto, né? Tem que saber tudo, a gente tem que conhecer tudo, tem que saber tudo que a pessoa tá ali tomando. E aí, quando a gente vê, a gente já sabe, a gente já entende como é que vai ser o tratamento. Um tratamento neurológico vai entrar alguns produtos, a gente usa uma nanopartícula de ouro sensacional, que é o ouro que faz uma função orgânica absurda, é um negócio maravilhoso. E a pessoa começa a apresentar melhora. E a pessoa começa a apresentar melhora e começa a apresentar melhora. Eu já tive caso de paciente diabético dizer que já ia suspender, porque já estava ótimo. E o que a gente orienta é volte ao médico que lhe prescreveu. Não faço suspensão de nenhuma medicação que foi anteriormente prescrita para aquele paciente. Ele precisa voltar ao médico dele. Sim. E esse médico precisa fazer os exames que ele encontrar dentro daquilo que ele acredita, sejam eles bioquímicos, o que for, para identificar como é que hoje aquele organismo está se comportando e o que ele vai poder tirar, desmamar, entende? Que até a questão do desmame, né? Determinadas medicações não podem ser suspensas da noite Não, pro eu dia. tive um paciente de... Ai, caramba. Eu acho que foi... Foi de pânico, foi de síndrome de pânico. Foi. Eu tô na dúvida se foi de bipolaridade ou foi síndrome de pânico. Foi uma dessas duas questões que já estava com tudo prescrito, já tinha feito a compra dos produtos, estava só esperando os produtos chegarem, porque eles são produzidos em outra parte do Brasil, lá no sul do país, e chega para o paciente em casa, e ele estava esperando chegar na casa dele, então por conta própria ele suspendeu todos os remédios que ele tomava. Nossa. E aí... 2, 3 dias depois que ele tomou essa atitude de suspender, ele entra em contato com o meu time e todo mundo, eu dou o meu WhatsApp pessoal, tá? Todos os meus pacientes têm meu WhatsApp pessoal e para saber do meu time quando é que vai chegar o produto e coisa e tal, e a coisa estava meio atrasada, ainda mais agora, gente, depois dessas enchentes que tiveram no início do ano lá no sul do país, nosso tempo de entrega tá realmente bem complicado, mas a gente sabe que pra gente que tá aqui no Nordeste, tudo já se recuperou lá. Não é assim. O aeroporto ainda tá fechado, só pra você ter noção. Então as coisas não se recuperaram em 100% na velocidade que a gente acha que se recuperou. E não vai ser rapidinho, vai demorar. E a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Sim. Mas enfim, quando ele começa a ligar, perguntando o que tá precisando, aí entra em contato comigo pra dizer que suspendeu e que estava já em um processo de crise. E não tinha nem começado a tomar a medicação? Não, estava esperando a medicação tomar. Então, eu sempre digo, por favor, não façam absolutamente nada antes de ver o médico de vocês. Quem prescreveu precisa entender como é que está o funcionamento orgânico agora. E depois que ele tiver o parecer, ele vai traçar esse desmame, vai retirar, ele é quem tem que fazer isso. Com certeza. Né? Não pode ser de qualquer jeito. Com certeza. A gente acredita que não, eu sou dono do meu corpo, eu faço, eu aconteço. Gente, por favor, isso é maluquice. Isso é seríssimo, né? Seríssimo, porque... ainda mais assim, um caso como esse, né? E outras questões, outras doenças crônicas,
você tomar uma medicação e suspender da noite pro dia, por exemplo, no caso do seu paciente, você conta. Provavelmente era uma medicação psiquiátrica. A medicação psiquiátrica precisa de passar por um desmame, leva um Exatamente, tempo, diminui. exatamente. É seríssimo isso, realmente. E a gente, porque a gente acha que toda a informação tá no Google. Nem me fale, nem me fale. Eu... Ai, Deus, eu tive um caso tão interessante. A medicina Ayurveda é uma das medicinas que eu estudo bem a fundo e que sou apaixonada é a medicina Ayurveda, porque eu entendo que tudo pode iniciar na alimentação e a gente pode, né, Sim. a gente pode prevenir o nosso corpo de uma forma sensacional quando a gente entende o funcionamento do nosso corpo. Com certeza. E quando a gente entende o que os alimentos, as ordens desse alimento entrar no nosso corpo. Enfim, a medicina Ayurveda é uma medicina sensacional. E aí, eu vejo hoje muita gente, que eu acho muito lindo esse movimento da medicina Ayurveda, né? Das pessoas que se interessam por isso. Mas eu vejo as pessoas olhando assim, né? Ah, então, se eu sou vata, eu vou fazer uma alimentação vata. E compra um livro na internet, Alimentação por Doshas, e vai lá e faz uma alimentação só vata. Gente, pelo amor de Deus, você não é todo mundo. As pessoas não conseguem entender que nós somos tudo. Nós temos no nosso corpo, em alguns momentos, uma predominância de algo. Mas não quer dizer que nós somos aquilo. Sim. Se fôssemos somente aquilo, não existiria epigenética. Entende? Nosso corpo ele pode mudar a sua programação a qualquer momento. Nós estamos vendo o que a neuroplasticidade traz. Ela traz a informação que todos os momentos nós podemos mudar a anatomia do nosso cérebro. É muito poderoso isso. Eu tava falando de uma anatomia, minha gente. Do cérebro. Imagine do resto do corpo. Não é uma harmonização facial. Então, não é uma harmonização facial. Então, sabe, essas coisas são muito delicadas. A gente precisa ter alguém que esteja debruçado naqueles estudos e que o oriente. E que tem responsabilidade. Naquele caminho. Exato. Porque eu vejo muita gente, eu quero uma massala, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. Vocês sabem o que é isso? Simplesmente compram condimentos, colocam nas suas próprias cozinhas porque alguém disse que era bom. Mas porque de manhã eu tomo um shot de cúrcuma. Mas você sabe se a cúrcuma é boa pro seu corpo? É bom pra quem? Sabe, a cúrcuma é maravilhosa, viralizou, todo mundo fala de cúrcuma, mas é bom pra você. Tem sempre aquele alimento que é o bam, né? Não, e agora com essa coisa de suplementar, o que é bom pra cabelo? Depende, o que de cabelo? Que cabelo é o seu? Qual é o problema que você tá enfrentando? Por que você precisa? Sabe? Você falou, eu me lembrei, tem uma pessoa da minha família que ela tem queda de cabelo já há muitos anos. Só que é dela, é genético dela. Então, você pode dar pra ela não sei quantos milhões de medicações e aí ela, assim, pode diminuir a queda. Mas não necessariamente vai acabar com a queda do cabelo dela. Ou vai, não sei. Vai. Fala aí agora, você. Tudo que é genético pode ser mapeado, estudado e melhorado. Ai, gente, o nosso corpo, ele pode fazer tantas coisas, a gente que não tá sabendo como alimentar o nosso corpo. E a alimentação que a gente tem que dar ao nosso corpo não é só aquilo que vai na nossa boca, a gente mastiga e digere. É o que a gente tá ouvindo, é o que a gente tá sentindo, é o que nós estamos alimentando com os nossos olhos. O que é que você tem enxergado, o que é que você tem ouvido, o que é que você tem sentido. Tudo isso faz parte dessa alimentação. Isso é tão profundo. A medicina Ayurveda, ela trabalha isso. Ela não trabalha só o que você coloca na boca, mastiga e engole, não.
Ela trabalha todas as formas de consumo. O que é que nós estamos consumindo desse ambiente? E aí vem a medicina a terapia ortobiomolecular para trazer a interação quântica para o nosso corpo. Aí vem a multidimensional para dizer da multidimensionalidade do nosso ser. Então, quando alguém entra no meu consultório, o meu olhar não é só ortobiomolecular. Sim. Entende? É tudo integrado. E era isso que eu ia perguntar pra vocês sobre essa questão que você comentou mais cedo, né? Que para você consegue dar um plus pro seu paciente, porque você também faz a terapia multidimensional. E você faz muitas outras terapias. E aí, conta pra gente qual é essa ligação de uma coisa com a outra. Nosso organismo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos um único organismo que tem infinitas e complexas informações sendo transmitidas e geradas o tempo inteiro. Eu tenho informação que está sendo transmitida para as minhas células, mas que não está vindo do agora, está vindo de um outro momento encarnacional. Encarnatório, perdão. E desse outro momento, dessa outra experiência que eu tive, dessa multidimensionalidade do meu ser, eu estou trazendo um padrão energético para as minhas células, voltado por crenças que estão fazendo meus genes trabalhar de uma forma. Então, veja, existe genes de compulsão alimentar. Sim. Existem genes que trabalham a insônia. Existem genes que atuam em uma resposta da insulina insatisfatória. Sim. Esses genes estão sendo criados a partir de que origem? Porque o corpo de um tem esses genes e o corpo de outro não tem esses genes. Eu estudo epigenética também por isso. Você entende? O corpo humano, ele é de uma complexidade que não dá pra gente trabalhar em uma só área do conhecimento. Sim. Não dá. O que nós temos de conhecimento hoje, de vasto conhecimento, ele precisa ser em sua amplitude estudado, conhecido, agregado e integrado. E é isso que eu faço. Eu faço 5 pós-graduações ao mesmo tempo. Essa mulher é outra graduação ao mesmo tempo. Sabe, eu busco a informação que vai trazer melhoria para o meu paciente no meu consultório, e que eu posso dizer a ele, olha, vamos fazer assim, vamos trabalhar uma terapia complementar, vamos atuar com esses produtos quânticos e em paralelo fazer um tratamento multidimensional. Se eu encontro um rastro frequencial de outro momento encarnatório, essa coisa de rastro frequencial, ela é muito importante de ser entendido, porque tudo que a gente faz, fala, sente, vibra, pensa, tudo gera rastro. Sabe a internet que você entra lá e você gera um rastro do que você, né? Se tem um hacker lá, ele consegue ver qual é o seu perfil, consegue entender como é que você é. A sua pegadinha. Exatamente. Isso no campo energético, ele também é assim. Então, meu corpo, esse corpo físico, ele só é um corpo de manifestação e ele está manifestando tudo aquilo que a minha informação energética, o meu frequenciamento, a minha assinatura vibracional traz de informação, que pode ser daqui, traumas que eu recebi aqui, momentos em que eu estou com meu cortisol lá em cima e eu estou tendo uma queda da imunidade. Por que isso está acontecendo? Porque eu estou sendo submetido a determinadas pressões do trabalho, ou porque eu estou com campos interferentes espirituais, ou porque eu estou ativado uma memória no meu inconsciente que eu não sei. Então eu estou trabalhando com multidimensionalidade, eu estou trabalhando com o agora, eu estou trabalhando com a fisicalidade, eu estou trabalhando com um campo sutil quântico. Cadê a origem? Cadê o gatilho? Cadê a raiz? Sempre buscando isso, né? Porque se a gente não encontra a raiz, olha, a gente vai tratar de forma muito satisfatória com o produto quântico, não tenha dúvida. Mas sem encontrar a raiz, a gente pode estar submetido a devolver a informação equivocada para aquela célula e ela voltar a vibrar em desarmonia. Então, vamos encontrar essa raiz.
É claro que a gente está falando aí de 30, 40 anos depois de ter uma regeneração celular. Mas Sim. isso, o que é massa, você está curado 30, 40 anos, mas você manteve aquela vibração de desarmonia, vamos trabalhar a raiz dessa desarmonia. Fora que você também, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu já entendi aqui, você não quebra o ciclo, né? Sim, sim. Dos Porque próximos. exatamente, porque a gente está falando, gente, é tão sério isso, é tão sério isso. O que é a constelação familiar sistêmica, né? Uhum. A gente está falando de campos informacionais que estão criando genéticas em corpos de pessoas que são seus descendentes, que estão vindo depois de você, mas que estão manifestando um padrão informacional que nem é seu. É de seu tataravô, que vibrou de uma forma errada, que trouxe e manifestou esse trauma no seu campo, que passou geneticamente para você e que está indo para os seus filhos. Sim. Caramba, interrompe esse trauma agora, interrompe isso, não apenas trabalhando na questão genética com a epigenética, mas também com a questão quântica. Sim. Pega a multidimensionalidade e resolve isso na origem. Faz um Theta Healing se não quiser a multidimensional, mas traz essa solução de campo de uma forma onde todos os seus antepassados sejam beneficiados, você e todos os seus descendentes também. Uhum. Então, você quebra essa propagação energética de trauma, de dor, de sofrimento. A gente não precisa viver com isso. O nosso propósito aqui é viver em felicidade, harmonia, alegria e em abundância. É vida. E vida em abundância. Então, quando eu vejo pessoas, porque eu sou assim, com aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Não é, você está. É um estado momentâneo, porque ser de verdade, você é perfeito por essência. Sim. Então, a saúde é a sua principal frequência vibracional. Se ela não está sendo manifestada, vamos corrigir isso. Vamos corrigir agora no corpo físico com produtos quânticos e vamos trabalhar seus outros corpos. Vamos identificar, vamos fazer um teste genético e dar uma olhada como é que estão os seus genes. E vamos trabalhar isso, corrigindo esses genes. Isso também faz parte de um trabalho energético, embora a gente está falando de uma olhada no nosso campo físico. Eu estou falando daquilo que está dentro do meu DNA, Sim. que está em cada célula. Mas quando eu estou trabalhando o meu DNA em cada célula, eu estou entendendo quais são os genes que eu estou produzindo e eu estou trabalhando com produtos quânticos e produtos naturais. E aí sim, com suplementos reais e necessários para mudar essa genética a favor da manifestação da saúde, harmonia e equilíbrio, e voltando naquela trilha frequencial que foi deixada e limpando isso. Então, é um trabalho. Eu vejo assim as pessoas dizendo, nossa, Bárbara, às vezes, né, eu tenho alguns comentários do tipo, olha, fulano tá achando uma consulta muito cara e coisa. Eu digo, gente, é um trabalho que a gente não tá fazendo, sabe? De qualquer jeito. Sim. É um trabalho que ele precisa ser visto de uma forma íntegra. Mas essa integridade de integração, né? A integralidade. A integralidade, obrigada. De integrar todos os campos, todas as áreas dos saberes. Sim. Entender o ser humano como um todo, atuar na manifestação da saúde, da regeneração, da funcionalidade orgânica, mas entendendo quem você é, mas quem você foi e quem você será. Qual é o código genético que você vai daqui para frente reproduzir. Dizem, né, que até os 7 anos de idade a criança não tem uma personalidade formada, mas a criança reage comportamentalmente durante esses 7 anos de idade, é baseado em que campo? Sim. Em que energia e em que informação? Como é que ela sabe a hora de gritar, a hora de chorar, a hora de berrar, a hora de pedir, a hora de dar risada? Ela está interagindo com as células de quem está ao redor dela e quem não está ao redor dela, com uma genética que não é dela. Gente, não é da criança essa genética. E a gente acha isso normal.
sabe? A gente tem crianças aí diagnosticadas com TDAH com 5 anos de idade e a gente acha normal isso. E da Ritalina que resolve. Tá errado. É algo que, sabe? Como que as pessoas ainda não se atentaram para isso? É preciso realmente enxergar o ser humano como uma coisa única, né? Uma totalidade de corpos. Uma totalidade energética. Não é só o agora que traz a resposta da pessoa. É tudo. Tudo. Tudo compactua ali, né? Para que aquela pessoa reaja daquela forma. E aquela reação é dela. É de um campo. Vem da onde? E tá trazendo uma bioquímica corporal de que forma? A gente só explodiu. Eu saí de mim. O que é sair de mim se não deixar um piloto automático assumir? E esse piloto automático, quando assume, é um piloto automático baseado em que campo informacional? Você não sabe. Eu saí de mim, fiz isso, fiz aquilo, né? Quantas pessoas têm uma briga no trânsito e explodem e depois se dão conta que o que fez? Inclusive tem casos até de assassinatos, homicídios, né? De homicídios, de pessoas que simplesmente saíram de si e mataram o outro. E depois aí, volta e não entende por quê. E aí as pessoas dizem, nossa, ele foi um obsessor, né? Será? O que está dentro desse inconsciente? O que vibra em nós, no silêncio? Porque quando nós não estamos devolvendo ao nosso coração o centro da nossa consciência, quem está no centro da nossa consciência? Quem é que está controlando ali, né? Sim. E o inconsciente, ele é baseado em que experiência? Em uma experiência que você não sabe, mas que está ditando os genes que estão sendo produzidos, que está ditando as proteínas que estão sendo produzidas, que está ditando como é que está o seu nível de hemoglobina, como é que seu baço está trabalhando, como é que seu fígado está trabalhando. Você entende? E você não tem controle sobre isso, você sequer sabe qual é a informação que você está produzindo dentro de você. Que loucura, mas você quer controlar o outro. Mas você não sabe o que você está produzindo dentro de você. Aí quando tem uma dor, quando tem um mal-estar, quando tem alguma coisa, é que você vai buscar a informação e você trabalha no corpo físico. Através de remédios que vão, como o nome já diz, remediar o problema. E aí a gente traz uma novidade que há 20 anos é altamente utilizado na Europa, mas no Brasil tem sido tão criticada, que é a biorressonância, e as pessoas dizem, será que isso funciona? Minha gente, pelo amor de Deus. Sabe? Dezenas de milhares de casos. Gente, a gente tá encerrando esse episódio. Daqui dá papo, meu Deus do céu. Cada vez que a gente senta aqui, não vê nem o tempo passar. Verdade, né? Espero ter sido pra você também. Queria agradecer, Bárbara, mais uma vez, a sua participação, esse bate-papo tão gostoso. Esclarecendo tanta coisa pra gente, trazendo informações que a gente, às vezes, nunca nem ouviu falar, né? Nem sabia que existia. E a gente quer deixar aí pra você também o convite pra você ficar atento pros próximos episódios, tá bom? Dá um recado aí pros seus corações. Corações, eu vejo vocês, hein? Baixando o book. Quero ver todo mundo baixando esse book, recebendo o seu e-bookzinho lindo e maravilhoso da terapia multidimensional. E a gente se vê nos cursos e no próximo episódio e no consultório. E no Instagram. E no Instagram. Nas lives, toda semana tem... Todo dia tem ativação, né? Todo dia tem uma ativaçãozinha pra gente fazer lá no Insta do Instituto da Ascensão. Fala seu Instagram pra eles. O meu Insta é o @barbaramenezes.terapeuta e do Instituto da Ascensão é Instituto da Ascensão. Pronto. Tá tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? E a gente encontra vocês no próximo episódio. Um beijo. Até lá.